Olá, bem-vindos. Boa noite a todos e todas, colegas, internautas que estão conectados conosco agora. Eu sou Eduíges Leal, atual presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. É com enorme satisfação que participamos da 4ª edição do Circuito Urbano, evento promovido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat. Em 2021, o foco do debate está sendo no papel das cidades na luta contra a emergência climática. Em preparação para a COP26, que está chegando, é agora entre o dia 1º e o dia 12 de novembro, em Glasgow, no Reino Unido. Então, em cima já. Tivemos vários debates, estamos na 4ª edição do nosso debate em Minas e com muitos debates, muitos eventos no Brasil inteiro. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais possui um importante papel nesses debates. Nós temos a missão de ampliar essas trocas de experiência em um campo multidisciplinar e temos o objetivo também de qualificarmos nossos profissionais, né, os arquitetos e urbanistas, e também a arquitetura para todos e todas. Devemos, enquanto profissionais, prezarmos pela qualidade do nosso ambiente natural e a sua integração com o ambiente construído e a sociedade. O evento de hoje abordará desafios para a criação de cidades resilientes. Abordaremos soluções baseadas na natureza, e alertamos para a importância de cidades e governos locais devam se preparar para aumentar sua resiliência frente às catástrofes. Saliento que o CAU é uma autarquia federal e tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo e também zelar pela fiel observância dos princípios éticos e a disciplina da classe em todo o território nacional. Por isso, pugnamos pela valorização profissional. Precisamos aperfeiçoar e nos preparar enquanto profissionais da arquitetura e urbanismo em todo o Estado. Além disso, é muito importante que o Conselho esteja atento às condições de trabalho para o exercício pleno da profissão. E por isso tudo, justifica-se esse debate hoje. Queremos estar próximos dos profissionais de arquitetura e urbanismo de Minas Gerais, compreendendo suas demandas, para que possamos atuar de forma atenta à contemporaneidade. Nesse sentido, temos o prazer de convidá-los para a premiação de boas práticas urbanas, promovido pelo CAU-MG. Queremos promover a valorização da política ambiental, da política urbana e estimular ações convergentes com os objetivos da ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, com o propósito de tornar as cidades e os assentamentos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Vocês podem ter todas as informações e acessá-las, as informações e o regulamento da premiação, através do site do CAU-MG. O nosso coordenador também, Carlos Eduardo Duarte, vai poder falar um pouco mais sobre essa premiação e sobre a nossa Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais. E, para finalizar essa fala de boas-vindas, eu registro nosso agradecimento a toda a equipe do Circuito Urbano 2021, por meio dos organizadores dessa 4ª edição, e reforço que o CAU-MG comunga com os princípios da ONU Habitat por um futuro melhor. Gostaria, então, de convidar agora o nosso conselheiro e coordenador adjunto da Comissão de Política Urbana e Ambiental, CEPUA, do CAU-MG, conselheiro Carlos Eduardo Rodrigues Duarte. Bem-vindo, Carlos. Olá, boa noite a todos. Agradeço as palavras da nossa presidente Eduíges Leal. Saúdo a todos que estão conosco nessa live, que foi idealizada pela Comissão de Política Urbana e Ambiental Sustentável do CAU-MG, cumprindo com seus objetivos destinados ao aperfeiçoamento da política urbana e ambiental sustentável. A Du já ressaltou sobre a premiação, né, um importante momento aí para a Comissão de Políticas Urbanas. A gente vai ter a premiação de boas práticas urbanas,
dividida em 3 categorias: ambiental, saneamento e social, com valor de premiação de R$10 mil para cada categoria. As inscrições ocorrem até o dia 30 de dezembro, então é mais uma iniciativa da CEPUA que vai no sentido de cumprir com seus objetivos, também alinhado com os objetivos da ODS 11 da ONU, como a Eduíge já comentou. Hoje a gente está aqui comemorando, né? Esse evento encerra a participação do CAU-MG no circuito urbano, que aconteceu durante todo o mês de outubro. Teremos aqui uma grande oportunidade de pensar e aprender sobre como podemos melhorar nossas cidades, incorporando soluções baseadas na natureza para construir ambientes urbanos resilientes. Cada vez mais notório os problemas relacionados ao manejo da água da chuva, intensificados pelo aumento descontrolado das áreas impermeáveis nas cidades. Os períodos de chuva mais intensa transformam isso em catástrofes, que estão se tornando cada vez mais comuns. Fica clara a necessidade de alterar a maneira de pensar a infraestrutura urbana da forma como está consolidada, que tem dado claros indícios de sua ineficiência. Nesse contexto, a infraestrutura verde é a alternativa possível. E hoje é uma satisfação a gente receber a Beatriz Codas para compartilhar conosco sua rica experiência nessa área. Quero agora passar a palavra para a nossa presidente Eduíge Leal, para apresentar a nossa convidada e que tenhamos um excelente momento aqui nessa noite. Com você, Edu. Obrigada, Carlos. Nós temos o prazer de receber aqui a palestrante Beatriz Codas. Eu aviso a todos os internautas, né, e todas que podem enviar suas perguntas pelo chat, né, pelos comentários. Nós vamos anotar todas e passar para ela. O Carlos voltará daqui a pouco, mediando o debate. E temos o prazer dessa palestra falarmos sobre soluções baseadas na natureza, cidades resilientes. A Beatriz Codas é especialista em infraestrutura verde, sócia da GEASA Engenharia. Engenheira civil, Beatriz, mestre em hidráulica, de São Paulo, né? Muito bem-vinda, Beatriz. Mestre em hidráulica e saneamento pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e sócia da GEASA Engenharia. Desenvolve um trabalho inovador em infraestrutura verde aplicada a projetos de drenagem para bairros planejados e retrofit de cidades através do conceito das soluções baseadas na natureza. Beatriz Codas trabalhou em projetos no Brasil e no exterior, Peru, Panamá, México, Estados Unidos e Angola, em 21 anos de experiência em implantação de infraestrutura para bairros planejados e operações urbanas em áreas consolidadas. Coordenou grandes projetos multidisciplinares financiados por órgãos de fomento internacionais como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento. Atualmente está desenvolvendo projetos para o ICLEI e implantação de projetos pilotos de infraestrutura verde em 2 cidades brasileiras, além do primeiro empreendimento imobiliário com conceito de infraestrutura verde. Conta para a gente aí, Beatriz, essa infraestrutura verde e estamos muito ansiosos para ouvi-la. Bem-vinda, muito obrigada por atender nosso convite. Com a palavra, Beatriz Codas. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, né? O CAU de Minas, cidade super querida, estado, né? Muito especial aqui no Brasil, obrigada pelo convite, esse evento super importante, né, sobre os desafios urbanos. Eu gostei muito do tema desse ano, né, que quer dizer, nossas cidades podem ser a solução, né, e não só o problema. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha apresentação. Queria contar um pouquinho para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Hoje a ideia é eu comentar um pouquinho sobre essa questão das cidades resilientes, soluções baseadas na natureza, focado, né, como o Carlos falou, muito obrigada também pela apresentação, no manejo de águas pluviais.
Só uma rápida apresentação, eu sou sócia da JAS há 20 anos, a gente tem atuado aí, né, nesses projetos inovadores e infraestrutura verde há 5 anos que eu tive a oportunidade de participar com a ONU de alguns projetos pilotos para alguns países do terceiro mundo, e aí eu me apaixonei e comecei a implantar e entendi que o mercado, né, que o Brasil entenderia muito bem essa solução, e posso dizer que nesses 5 anos aí que a gente tem trabalhado com esse tema, eu só posso dizer que cada dia mais a gente vê as pessoas cada dia mais animadas e entendendo muito mais esse conceito. Então, vamos apresentar um pouquinho aí, né, discutir um pouco esses assuntos e depois eu fico à disposição para a gente conversar e tirar as dúvidas que vocês tiverem. A questão da resiliência, né, que hoje é uma palavra muito utilizada, então eu gosto dessa definição, né, que são aquelas cidades que vão resistir, absorver e se adaptar e se recuperar, né? Então, como que a gente prepara uma cidade para se recuperar para esses desafios, né? Principalmente na chuva, acho que a chuva, a água, a gente percebe que cada vez que falta ou tem muita água, né, são grandes desafios que a gente tem que saber lidar melhor, né? Acho que a maneira que hoje a gente tem essas cidades, talvez elas não foram pensadas nisso, né? E aí eu gosto muito das soluções baseadas na natureza, que para mim tem sido um aprendizado muito grande, né? Desde o momento que eu comecei a pensar com soluções baseadas na natureza, acho que uma mudança de vida, uma mudança de percepção, né? A gente percebe que em várias disciplinas a gente tem visto isso, né? Desde a forma como a gente se alimenta, como a gente tem lidado aí com a arquitetura, a gente vê que a gente está voltando um pouco às origens, né? Às vezes eu tenho a sensação que a gente quis brincar um pouco de ser Deus e de repente a gente percebeu que a solução talvez já estava aqui, a gente não precisava ficar reinventando e muitas das invenções que a gente fez não foram as melhores, né? Eu acho que a gente tem a certeza disso. E eu acredito muito que as soluções baseadas na natureza são muito intrínsecas a nós, seres humanos, né? Então, eu gosto de pensar que a sabedoria é interna e nós somos natureza. Então, essas soluções são muito fáceis de entender e eu gosto muito disso no meu trabalho, tenho percebido que cada vez mais faz mais sentido e diferente da engenharia clássica, que às vezes é muito complicada e complexa, quando a gente apresenta esses conceitos, fazem muito sentido e eu percebo que todos somos, né, de alguma maneira, engenheiros da natureza, né, isso está intrínseco dentro de nós. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do impacto da urbanização no ciclo hidrológico, a infraestrutura cinza, né? E depois aí alguns cases que a gente vai apresentar e aplicações de como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais prática, né? Eu sempre gosto de falar, não tenho como não falar do ciclo hidrológico, eu sei que muitas vezes a gente já viu isso um monte de vezes, mas a maneira que a gente tem trabalhado é sempre a gente pensar que existia um terreno que tinha toda uma dinâmica, um ciclo, um escoamento, uma infiltração, e que no momento em que a gente ocupa esse terreno, pode ser construindo uma casa, construindo uma cidade, com qual ocupação for, a gente alterou esse ciclo. E é muito importante a gente entender muito bem o que a gente alterou para a gente poder remediar, né, para a gente poder entender o que a gente alterou e o que eu preciso fazer para compensar, porque lógico que a gente acredita que a gente vai ocupar, né, mas de que maneira então que eu poderia fazer essa ocupação de modo a que esse ciclo hidrológico não fosse tão modificado como a gente sabe muito bem que está sendo feito. Então, 4 aspectos que eu sempre estudo muito e calculo nos projetos, e aí a ideia é que nos projetos a gente consiga essa equação de equivalência, né? Então, o primeiro é o escoamento da água, né? Que a gente sabe que ela tinha uma velocidade e ela chegava com uma certa velocidade no rio, a partir do momento que eu impermeabilizo, ela chega muito mais rápida, então eu aumentei o escoamento, aumentei o volume. A diminuição da infiltração, porque eu impermeabilizei, então eu diminuí a infiltração, então eu diminuí a recarga dos meus lençóis, então eu vou gerar uma escassez hídrica. O escoamento do viário, que leva toda a sujeira, né? A chuva faz uma função importante de limpeza, né, nessas ruas né, na cidade, mas essa sujeira vai toda para o rio, então
quanto que é essa sujeira que eu estou levando e como que eu posso não levar, e a questão da evapotranspiração, que quando a gente fala de mudanças climáticas em termos de clima também, a gente altera completamente o regime de chuva ao ocupar e impermeabilizar toda uma área que evapotranspirava e tinha um microclima, né? Então, eu gosto muito desses 4 conceitos, eu sei que muitos de vocês, assim, né, conhecem bem, entendem isso, mas cada dia eu entendo mais que são 4 pilares muito importantes para os nossos projetos. Como que o meu projeto resolve cada um desses itens, né? E o primeiro deles, então, é a inundação. Aqui só para exemplificar, né? Esse diagrama mostra que esse verde é a chuva, como ela era naquele terreno original, e o que a gente faz quando ocupa, a gente aumenta, né, essa curva. Então, a água chega muito mais rápida e em maior quantidade. E aí a gente vem com essa curva em vermelho, que seria qual que é esse volume que eu teria que reservar dentro do meu empreendimento para eu conseguir esse impacto zero, né? Então, aí a gente já começa a pensar, então, esse impacto, como que eu fiz, o que eu aumentei e o que eu vou, de que maneira que eu vou resolver esse problema. Então, se a gente conseguisse analisar cada um dos impactos, né, a gente consegue, então, ir pensando como seria essa nossa cidade resiliente, como seria essa cidade que não estaria criando, né, esses impactos, né? Aqui também é mais conceitual, mas eu acho interessante porque a gente tem esses termos, a gente usa muito, mas assim, os alagamentos são questões que acontecem nas cidades e que a gente consegue resolver muito com as soluções baseadas na natureza. A questão das inundações a gente também resolve muito bem, né? De uma maneira, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de ações ou áreas maiores, né? Mas as enchentes já são decorrentes da gente estar ocupando mal, né? Que aí acho que é outra discussão, mas é quando eu ocupo uma área que não era para ser ocupada. Aí a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que realmente não ocupar, porque a gente sabe que o rio vai tomar de volta a área, o local dele, né? A questão, o que gera a seca, né? Isso aqui, eu não sei se é tão óbvio para todo mundo, e eu percebo que não é tão intrínseco se a gente não pensar, mas o que gera a seca é muitas vezes essa falta de impermeabilização do solo, porque eu não consigo recarregar o lençol freático. E aí, já brincando, assim, como que a natureza pensa, né? Eu brinco, o melhor reservatório do mundo é o lençol freático e depois o mar, né? Que tem o sal, e aí ele consegue preservar toda a água para que ela não estrague ou não gere doenças, né? Mas o subsolo, o lençol freático é o melhor local do mundo. Então, toda vez que a gente puder jogar água para reservar no subsolo, ele tem um mecanismo que ele vai jogar essa água de volta para a nascente, para os rios, na hora certa, na hora que estiver chovendo menos, né? Então, esse mecanismo, ele é muito interessante e é ele que gera a seca. Quanto mais a gente impermeabiliza e menos infiltra, mais seca eu estou gerando. Então, a gente tem feito vários projetos onde a gente implanta a infiltração mais extensiva em volta das nascentes, que é o inverso do que a gente faz hoje normalmente. Já vamos passar para frente. E aqui o que gera poluição nos rios, né? Eu gosto dessa imagem dessa publicação que eu vou falar bastante, Low Impact Development, né, que é uma maneira da gente pensar, que é todos esses poluentes que eu carrego, né, dentro da minha casa, aí a gente já pegando na escala, então toda essa sujeira que além do esgoto, vamos supor que a gente conseguisse tratar todo o esgoto e não estivesse jogando nenhum esgoto, mesmo assim eu estaria levando uma quantidade muito grande de chuva. E eu gosto muito dessa imagem que mostra que é muito interessante, mas os primeiros minutos da chuva, que levam muita sujeira, depois de 10 minutos, a água já ficou limpa, porque ela já fez aquela limpeza. Então, a gente só precisaria pegar o tal do first flush, que a gente chama, né? Que são os 10 primeiros minutos que tem 25% da contaminação dos rios. Então, se a gente conseguisse algum mecanismo que segurasse 10 minutos de chuva para a gente tirar essa sujeira, a gente evitaria muito da contaminação dos nossos cursos d'água. E aí a ilha de calor, né, que a gente sabe que as cidades são responsáveis por essa ilha de calor do microclima, né, diferente lógico, mudança climática, mas ela contribui muito, né, e a gente sabe que isso é a questão da mudança, né, da evapotranspiração. Quanto menos planta, menos ciclo, menos chuva, então não tem como, né, os 4 itens estão muito ligados e muito interligados. E aí as mudanças climáticas são óbvias, né, e todos esses impactos. E aí, eu vou falar da infraestrutura cinza. Hoje eu percebo que
cada vez mais as pessoas entendem que a impermeabilização das cidades é um dos grandes problemas, né? Um grande desafio que a gente tem é realmente a maneira que a gente ocupou as cidades. Mas eu gosto de falar também que às vezes a gente faz um empreendimento, e aqui eu peguei um exemplo do empreendimento, né, que seria uma qualidade melhor. Ele, pela nossa legislação, 30% a gente tem que deixar de área verde. Só que 30% é pouco, se a gente está pensando na mudança do ciclo hidrológico, né? Então, mesmo que atendendo às leis ambientais, a gente ainda está criando esse ciclo. Então, não adianta eu simplesmente, estou atendendo toda a legislação e não estou gerando impacto. Não, além disso, eu ainda tenho que me preocupar como que eu posso remediar esse meu impacto, né? E aí vem uma discussão que é a tal da drenagem convencional, que eu brinco que a gente aprende, né, na faculdade como projetar a drenagem para que eu garanta a enchente, eu garanto a falta d'água, né? A maneira que a gente projeta a drenagem, ela está completamente contra a natureza, né? Ela é uma maneira mais mecanicista, né, de resolver um problema da água, que não é problema, né? Mas ela vai contra aí os novos conceitos, e por isso que hoje a drenagem convencional sozinha, né, ela não faz sentido. A gente precisa repensar a maneira que a gente projeta, né? Então, para começar, a gente sabe que foi por uma questão higienista, né? Porque a água de chuva ela era misturada com esgoto, então as pessoas começaram a ter horror à água de chuva, então vamos tubular. Mas a partir do momento que você separa do esgoto, por que a gente tem tanta aversão à água de chuva, né? Por que a gente precisa, assim que ela cai, mandar ela embora, né? E é muito pelo contrário, né? Ela tem que ficar onde ela cai, a gente tem que segurar a água, tem que conviver com ela, porque ela é um recurso, e é o recurso mais importante que a gente tem, né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente cria tubos de drenagem muito profundos, enormes, né? São tubulações extremamente grandes. A gente concreta a margem do rio para ver se ele vai mais rápido. Só que aí, cada vez ele vai mais rápido, e ele vai mais rápido para a cidade do lado, que vai alagar, né? Então, assim, a gente está garantindo, eu brinco que a gente calcula como que eu vou alagar, né, todas as cidades, e como que eu vou criar o maior impacto do mundo, né? E aí a gente canaliza os cursos d'água. E aí aqui é uma discussão também interessante, né? Que muitas vezes a gente sabe que a população quer canalizar os cursos d'água porque eles estão poluídos, né? Mas a briga deveria ser para despoluir eles, né? E não para a gente canalizar e esconder os rios, e a gente sabe que o rio ele não obedece, né? Então todo mundo que convive em locais onde tinha o rio e ele foi canalizado e foi retificado, ele sempre vai querer voltar. Então, são problemas que a gente tenta resolver, né, tentar apagar, mas a gente sabe que contra a natureza não dá. Então, é melhor a gente fazer as pazes, né? E aí, aqui já pensando um pouco, comparando, então, o que seria essa infraestrutura convencional, onde a gente, de maneira mecanicista, e aí que eu acho interessante, né, mostrando aqui a natureza ela é nunca mecanicista, né? Ela é sempre sistêmica. Então, a natureza, quando você faz uma ação, ela tem 1000 outros benefícios, né? Em compensação que quando a gente faz uma obra, por exemplo, uma tubulação que simplesmente está levando a água para o rio, ela não faz mais nada, ela simplesmente conduz essa água que choveu, eu ponho um monte de boca de lobo, ponho tubulação e jogo no rio. Eu levei a sujeira, eu levei a enchente, eu deixei de infiltrar. Ao mesmo tempo que se eu usasse, né, um canal natural para fazer essa mesma condução da água, ele teria feito 1000 outros benefícios, né? Ele teria metabolizado esses poluentes, teria infiltrado, teria evapotranspirado. Então, é esse o conceito aí que a gente vai trabalhar e mostrar alguns exemplos, né? Então, isso aqui é uma solução de infraestrutura cinza, né? E aí a gente vem com exemplos de infraestrutura verde, né? Então, a ideia é como que eu posso fazer o mesmo, né, que eu tinha aqui, de uma maneira mais natural. E aí eu penso que alguém pensou isso ao contrário algum dia, né? A gente tinha isso na natureza e a gente pensou como que eu posso sistematizar e trazer uma obra de engenharia, né? Mas aí são outras questões. Aqui também é um outro exemplo, né, de como que a gente faz na engenharia convencional, então a água vem para cá, ela cai, vai para lá, mas ela não resolveu problema nenhum, ela simplesmente transfere os problemas de lugar, né? Em compensação, se eu pegasse essa água e infiltrasse num jardim, a gente teria outros benefícios e outras questões, né? A mesma obra de engenharia num piscinão, né, por exemplo, que às vezes é necessário uma área maior de amortecimento,
com uma solução de SBN, onde a gente pega, além, né, de segurar o volume, a gente tem outras questões, né? Tem a questão de você fazer uma melhoria de qualidade, um paisagismo ambiental, quer dizer, é a maneira como a gente faz, talvez o conceito é aquele mesmo, mas a maneira que a gente pode trazer essa solução, né, ela é muito melhor, né? Ela é muito mais completa. E aí vem uma questão assim, não são excludentes, né? A gente compara aqui a infraestrutura cinza com a infraestrutura verde, né? Elas são complementares, né? Então não é que a gente agora, a partir de agora, não vai fazer nada da cinza, né? Mas é sim realmente a gente conseguir integrar, né? E eu acho que a gente está numa época onde a gente precisa integrar cada vez mais, né? E pensar em outros aspectos, né? E a questão econômica é muito interessante, porque hoje é unânime que a infraestrutura cinza sai pelo menos 30% mais barato que uma infraestrutura a infraestrutura verde é 30% mais barata que a infraestrutura cinza, né? Então, quer dizer, além disso, tem as questões econômicas e várias outras. E aí o que eu posso dizer mais é que só a gente não pode mais fazer mais do mesmo, né? Isso a gente tem certeza. Então, não dá mais para a gente, pensando em todas as crises que a gente está vivendo, pensando nas cidades que a gente não quer, a gente continuar projetando os mesmos projetos com os mesmos erros, né, que a gente cometeu. E aí a gente vai, então, para soluções. Então, se a gente não pode fazer mais o mesmo, como que a gente faz de novo, né? O que a gente faz de novo? Eu gosto muito também dessa abordagem aqui, esse material de Nova York, que ele fala que a gente projetava, né, rua para carros. Eu acho que muitos de vocês talvez conheçam esse manual que foi traduzido para o português, que é muito interessante, né, que fala de construir a rua para pessoas, né? Mas aí eu gosto de dar um passo a mais, né? Quer dizer, além de colocar pessoas, né, a gente vai pôr a água, né? Então, a gente quer rua para pessoas e água. Então, nas nossas ruas, nas nossas cidades, tem que ter um espaço para a água passar, porque se ela tivesse um espaço para passar, ela não ia gerar muitos dos problemas que a gente acaba tendo, né? E aí, só para citar aqui, tem um guia, um manual um americano, né? Esse aqui de Nova York, que é exatamente como projetar ruas para água, para chuva, né? Então, a gente vai comentar aqui, mas hoje já é não é uma novidade, não é nada empírico, né? Hoje a gente já tem muita metodologia, cálculo de como fazer isso, né? E cada dia mais a gente vê essa mudança no mundo, né? Esse mundo se transformando. Então, a gente sabe que a solução, né, do planeta, a solução das mudanças climáticas é realmente introduzir o verde nas cidades, né? Não tem outro caminho. E aí uma brincadeira, né, que eu sempre faço, é que assim, o futuro com certeza é verde, né? E aí nós podemos participar desse futuro ou a gente vai morrer, né? Vai vir alguma outra pandemia e vai matar o ser humano e a gente sabe que a natureza vai tomar conta de volta do que é dela, né? Então agora esse é o nosso aprendizado, né? Nós somos natureza e como a gente pode conviver com essa natureza, né? Eu gosto assim de sempre essa questão, né? Como a gente brigou com a natureza e hoje a gente mora em cubículos de concreto sem nada natural, né? E aí, como que a gente pode, então, fazer essas pazes, né, com a natureza e criar essas cidades que a gente quer para o futuro? E aqui, para contar um pouquinho, então, soluções baseadas na natureza têm ganhado um papel enorme no mundo, a gente vê financiamentos, programas, né? Eu participo do grupo de soluções baseadas na natureza do Brasil, é uma loucura a quantidade de eventos e investimentos e programas, né? Eles têm outros nomes, né? Soluções baseadas na natureza aplicada à drenagem, tem uma linha americana que eu gosto muito, que é LEED, Low Impact Development, né? Como que a gente pode desenvolver com menos impacto, as BMPs, aqui a cidade da Filadélfia, que ela aplicou infraestrutura verde, ela fala, né? Cidades verdes, água limpa. Se você quer uma cidade com água limpa, ela tem que ser uma cidade verde, né? Singapura, que é um exemplo também muito clássico. Cidade esponja, um outro termo que se usa muito, né? Na China, em vários projetos. Blue Green, né? O verde azul, também é outro bem interessante. Eu trouxe um aqui que eu gosto muito, que é uma publicação inglesa, né? Que é o SUDS, que é o Sistema de Drenagem Sustentável, e esse manual eu deixei aqui porque eu achei muito interessante que no manual de engenharia de drenagem, né, ele fala primeiro da importância da quantidade, né, que a gente falou, do volume de enchente e o volume de infiltração. Depois ele fala da qualidade, então da poluição, né, do runoff, de todas essas sujeiras, e depois a gente
ele coloca também no manual de drenagem a questão da biodiversidade, das plantas, da gente integrar a natureza. E o último, que eu acho bárbaro, que é criar lugares melhores para pessoas, né? Então, quando a gente fala realmente num conceito mesmo de soluções baseadas na natureza, a gente leva em consideração as pessoas, a água, a vegetação. Então, esse grupo aqui está sempre junto, né? Então, não é a gente criar uma coisa isolada só com natureza, né? É essa integração. E aí que eu acho muito legal, porque a gente chega nas cidades dos sonhos, né? A gente chega nessas cidades que a gente quer. E aqui alguns exemplos de aplicação de SBN para manejo da água, né? Então, a ONU fez uma publicação muito interessante que a maneira da gente lidar com a água é através da SBN. E aí tem vários aspectos, né? Dos espaços verdes, gestão sustentável de agrofloresta, preservação. E aí também o potencial que a SBN tem para outras melhorias, né? Então a gente fala, quando você aplica uma cidade, uma rua completa, uma rua com SBN, ela tem vários outros benefícios, né? Uma questão da mudança climática, emprego verde, saúde, comida. Então, assim, os benefícios, como eu falei, a natureza ela é sempre surpreendente, né? Ela é muito mais sistêmica do que a gente está acostumado, muitas vezes nas engenharias, principalmente clássica, né? Que é muito mais mecanicista. E aí aqui, vamos lá aplicar um pouco, né? Então, a gente... eu adoro esse conceito de hidratar a paisagem, né? Então, os projetos dessa cidade resiliente com soluções baseadas na natureza, ela primeiro, o que ela vai fazer com a água? Ela vai deixar que a água caia onde ela caiu mesmo e que ela consiga hidratar primeiro, que ela cumpra a função dela antes dela ser descartada no rio, como ela faz na natureza. Então, primeiro ela passa por todos os jardins, ela irriga todos os jardins, né? Ela hidrata, ela alimenta, né? Ela alimenta os animais que estão aí e depois ela escoa, né? Então, o primeiro conceito desses projetos de infraestrutura verde são projetos hidratados com a própria natureza, né? Com a própria chuva. E aí eu gosto muito desse, o Brad Lancaster tem uns vídeos muito interessantes, desenhos muito simples, né, que eu gosto muito, e que é exatamente isso. Hoje, o que a gente faz? A gente garante que a água não irrigue nenhuma planta, a gente garante que as árvores e os jardins não sejam irrigados, né? A gente projeta de maneira que a água caia e ela já tem que entrar num tubo, né? É uma rapidez, uma pressa que a gente tem para se livrar dessa água, né? E aí tem que criar tubos enormes, porque você tem que levar essa água para muito longe. Enquanto que a gente poderia estar utilizando muito mais, né, essa lógica da água e passando pelos jardins, fazendo o trabalho dela, né? Deixando ela fazer o caminho dela, né? E aí vem essas ideias, né? De como a gente está projetando, a gente conecta áreas verdes, né? Então, nossos projetos a gente brinca, a água caiu aqui, como que a gente vai conectar para que ela chegue de um lado para o outro e ela vai cumprindo todo o seu papel e depois chegando aonde ela tem que chegar, né? E aí vem o famoso jardim de chuva, né? Que outro dia, numa pergunta, fizeram uma pergunta, qual que é a diferença do jardim de chuva para um jardim convencional? E a diferença só é um termo bonito, né? E acho que ficou famoso. Em São Paulo, a gente tem aplicado, a prefeitura, que a gente vai mostrar umas iniciativas, tem aplicado uma quantidade bem interessante já o Jardim de Chuva, e eu tive a oportunidade aí de estar implementando um dos primeiros jardins de chuva também que a gente fez em BH, né, em Belo Horizonte, num parque, eu vou mostrar uma foto depois. Mas o que é esse jardim de chuva? Esse jardim de chuva é simplesmente um jardim cumprindo a função multifuncional dele. Então, é um jardim que, em vez de estar para cima garantindo que a água não entre, ele está rebaixado, deixando que a água entre, né? E a água entrar, ela infiltra, ela amortece, ela evapotranspira e ela é fitorremediada pelas plantas, né? Então, nesse pequeno jardim, eu consigo remediar aqueles 4 impactos que a gente comentou do ciclo hidrológico, né? Então, um único jardim. E aí, lógico que a gente não vai usar plantas aleatórias, né? Porque o Brasil é um dos países com maior biodiversidade, a gente deveria usar mais as plantas nativas. A gente não tem ainda muito esse hábito porque não foi costume, né? Mas os jardins de chuva costumam privilegiar as plantas nativas, porque muitas vezes elas estão muito mais adaptadas àquele microclima. Então, na natureza, a gente não irriga as plantas, né? Elas estão acostumadas com aquele regime de chuva, a gente sabe que tem as mudanças climáticas, então hoje tem que dar uma ajuda aí aos jardins, mas um jardim de chuva bem instalado, com
uma biodiversidade grande, muitas vezes ele não precisa de nenhum cuidado, ele é a natureza chegando no equilíbrio. E o primeiro jardim de chuva, né, o conceito do jardim de chuva foi exatamente isso, usaram um jardim para remediar uma área de deserto, né? Era uma área de deserto que eles conseguiram alterar e trazer de volta por causa dos jardins que eles implantaram. Aqui, para contar, a gente está trabalhando numa norma brasileira sobre infraestrutura verde, que ainda está em estudo, mas a ideia é que a gente tenha em breve. E aí, alguns nomes, né, que a gente dá para essas estratégias verdes. Então, jardim de chuva, como jardim de chuva, a gente usa mais quando você implanta ele dentro de uma casa, né, dentro de um terreno. Quando a gente põe na rua esse jardim de chuva, ele pode ser chamado de canteiro pluvial. Quando ele quer carregar a água, né? Quando ele vai fazer a função de carregar a água, de substituir um tubo, ele pode ser chamado de biovaleta, né? E quando ele está, por exemplo, antes de um lançamento ou num local maior, ele pode ser chamado de bacia vegetada. Mas aí são nomes, e aí depende da referência, né? E do local, cada um dá um nome, mas são nomes que a gente tem visto aí cada dia mais, né? E aí a gente criou uma metodologia onde a gente, então, faz esse cálculo do impacto do empreendimento, do lote, no ciclo hidrológico. Então, a gente volta lá, calcula quanto que vamos supor que eu esteja fazendo, né, analisando ou um bairro já existente, ou um bairro novo, né, e a gente calcula quanto que é, então, esse volume necessário que eu preciso para amortecer, a área equivalente que eu preciso para infiltrar, o volume e quais as plantas que eu preciso para fitorremediar e tirar essa poluição, e qual a densidade de planta necessária que eu precisaria para compensar a evapotranspiração e o aumento da temperatura. Então, com esse estudo essa metodologia que a gente desenvolveu, a gente pode analisar ou um novo bairro, ou um bairro antigo, ou uma casa, né? Como que eu calculo quanto que eu tenho que ter de volume de amortecimento, de área de infiltração, de fitorremediação e de densidade. E a solução para todos esses são essas estratégias verdes, né? Então, aí a gente vem aqui com esses volumes que a gente calculou e que a gente quer remediar para a gente transformar a nossa cidade numa cidade resiliente ou numa cidade com impacto zero e que esteja preparada, né, para essas novas mudanças, e a gente começa a aplicar na escala do lote, na escala do viário, na escala do bairro. A escala do lote, muitas vezes, ela talvez seja um pouco... não tanto valorizada, porque ela é muito mais fácil uma política pública, né, que implante isso nas cidades, ou nas nas ruas, ou nas praças, mas a escala do lote, ela tem um benefício tão superior a todas as outras estratégias, que se a gente pudesse investir numa lei que cada um tivesse que fazer um jardim de chuva na sua casa, que é um exemplo que eu vou mostrar aqui, a escala do lote, ela corresponde a 60%, 70% do problema, né, que equivale aos lotes. E além de toda uma questão de educação das pessoas entenderem que elas têm o seu papel, né? E que elas, na casa delas, se elas fizessem um jardim, elas podiam estar resolvendo muito dos problemas que a gente está causando nas cidades. Depois a gente aplica na escala do viário, que tem excelentes exemplos e maneiras bem interessantes da gente colocar, e aí, lógico, transformando essa rua numa rua 100%, numa rua verde, numa rua completa, né? E depois a gente vem nas outras escalas para ir juntando aí e chegando no total, né? Então, na escala do lote, né, a gente pode implantar várias estratégias, desde o telhado verde, as biovaletas numa lateral, valas de infiltração, poços filtrantes. Também não posso deixar de falar sobre os telhados verdes, que para mim também, até hoje eu não entendo por que a gente não aproveita mais os telhados das casas e dos prédios. Aqui também uma ideia a gente tem usado esses jardins um pouco apoiados para segurar e amortecer muitas das cidades agora têm essa lei, né, de ter que amortecer o próprio prédio, então a gente tem usado esses jardins de uma maneira que a gente consiga amortecer e depois a gente, por gravidade mesmo, escoar o excedente, né? E aí aqui, na escala do viário, a primeira atitude que a gente toma é abrir as sarjetas, né? Abrir as guias, deixar que a água entre por aqui, né? Aí a gente tem várias maneiras, e aqui alguns projetos que a gente tem trabalhado, a tal da vaga verde, se cada
rua tivesse uma vaga, né, pegasse uma vaga de carro e transformasse numa vaga verde. Nas calçadas maiores, a gente pode fazer os canteiros pluviais. As esquinas são excelentes locais, que até em BH eu vi uns exemplos de umas esquinas assim que aumentadas, né? Só faltou o jardim, mas a gente daria para colocar isso em conjunto, né? Essas áreas verdes. E aqui alguns exemplos, né? Esse aqui é um jardim de chuva que a gente colocou para melhorar a qualidade. Então, antes do lançamento final, a gente passa por esse jardim que ele vai fazer essa fitorremediação antes do lançamento, né? E aí a gente vai construindo. Então, a gente fez no lote, fez na rua, a gente usa rotatórias, são minhas preferidas também, que são ótimas bacias de vegetadas, que podem ser infiltradas para depois serem lançadas para as biovaletas, né? E aí, depois da gente implantar todas essas estratégias nesse bairro ou nesse local, a gente consegue calcular qual foi o hidrograma final do nosso projeto. Então, a gente consegue mostrar o quanto a gente conseguiu remediar, né, todos esses impactos e o quanto a gente está, então, trabalhando aí em prol dessa resiliência, e aí a gente transforma isso em números, né, e cria cenários e consegue chegar aí nessas soluções, né, quanto que a gente chegou. E aí que eu brinco que a gente chega na nossa cidade dos sonhos, né? Onde a gente consegue implantar desde o telhado até a rua, até o cantinho, até uma biovaleta, quer dizer, todos os espaços aproveitados de uma maneira super completa e cumprindo a sua função, né? Trazendo de volta, porque quando a gente faz isso, a gente nada mais faz do que trazer de volta o que era, né? E deixando um espacinho aí para a gente ocupar. Eu vou trazer alguns cases aqui, ó. Eu sei que meu tempinho está... alguns exemplos. Isso aqui, a Prefeitura de São Paulo tem feito várias ações, né? Tem um projeto muito interessante que chama Gentileza Urbana, que eles começaram a fazer sobre a Prefeitura várias ações de jardins de chuva ao longo da cidade. Isso aqui foi um edital que a gente ganhou uma contratação para fazer acho que eram 200 metros quadrados de jardim de chuva num bairro de São Paulo, a Vila Nova Conceição, que é um bairro plano que tinha muito problema de empoçamento, alagamento, né? Então, aquele problema de drenagem, ele é muito bem solucionado com jardins de chuva. Isso aqui foi no começo, e aqui hoje eles já maiores, né? Já plantados, com essas plantas já cumprindo a função, e ele aqui cheio de água, né? Mostrando aqui um pouco desses. Aqui também para contar um pouco, a gente sabe que a prefeitura e muitas vezes o município ele tem mais dificuldade de implementar isso, porque tem que transformar em lei, legislação, que não é muito fácil, né? Mas aqui só para comentar que o caderno de drenagem do município de São Paulo, lançado esse ano, né? Os planos de drenagem da cidade, todos colocam uma alternativa de infraestrutura verde nas soluções das bacias, né? E eu gosto muito desse projeto, que foi também desenvolvido pela prefeitura com esse escritório de paisagismo, parceiros nossos, que esse é um cartão postal da nossa cidade, o MASP, né? E aí a proposta é fazer um retrofit aqui, né? Desse pedaço, através de biovaletas, jardins, terraço-jardim, e a gente fazer essa parceria, né? Entre a infraestrutura verde e a infraestrutura cinza, né? Então, aqui é todo o projeto, o que eles estão pensando. Então, toda essa descida de água, que é uma descida super complicada, que a gente tem um problema sério de drenagem, então que eles façam toda essa função antes de chegar na cidade, né? Então, eu gosto muito dessa escala, porque às vezes a gente fala, putz, mas isso vai dar certo nas cidades, né? Se dá certo aqui no meio do confusão geral, que é esse trecho aqui, né? Se isso é possível, né, da gente tentar pensar e sonhar para uma cidade, imagina o que a gente não faz aí em outros bairros melhores, né? E aqui para contar desse projeto que a gente está participando com o ICLEI, que é um projeto super piloto, que a Prefeitura de Belo Horizonte, então, em parceria com o ICLEI, participou. A gente acabou de construir esse jardim de chuva no Parque Lagoa do Nado, que ele tem muito dessa função da gente melhorar a qualidade antes de chegar numa lagoa maravilhosa que tem aqui. E a ideia foi a gente ter talvez uns primeiros pilotos que vão ser monitorados e cuidados para a gente ver como que ele funciona, quais são as manutenções. Apesar dele ser um super jardim, a gente ainda não sabe talvez muito como ele funcione, eu acho, as pessoas, né,
A gente acredita que funciona muito bem, mas a gente entende que é importante a gente ter resultados, né? Então, esse jardim, ele tinha um tamanho de... Ele tinha 200 metros quadrados, mais ou menos, e aí a gente fez todo um circuito da água dentro dele, onde ele passa, ele infiltra, né? Ele tem todo 1,20 m de base, com brita, rachão, a gente usa muito também material reciclado na base dele. Esse aqui é um outro, também em Contagem, região metropolitana de BH, onde tinha uma praça, onde tinha um empoçamento também, então a gente está propondo esse jardim, que já está funcionando bem, pena que eu acabei não pegando as fotos. Isso aqui para mostrar um pouco desse retrofit, né? O que a gente pode fazer assim para mudar as cidades. E aqui são 2 exemplos tão pequenininhos, né? Mas a gente poderia imaginar isso numa grande escala, que é o que a gente já está visto, né? E aí eu queria agora rapidamente abordar mais outros 2 aspectos, 2 cases, que é a questão de como eu posso fazer para um novo empreendimento, né? Porque o Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de novos bairros sendo implantados, né? O mercado imobiliário atua muito forte e a expansão urbana do Brasil é através de loteamentos. Isso aqui é um case americano, né? Que eu conheci esses projetistas, né? O engenheiro muito... e fiquei muito impressionada com esse projeto deles, que eu acho que mostra um pouquinho como que a gente muda o conceito da drenagem, né? Então, isso aqui é uma drenagem convencional no empreendimento que estava sendo construído, onde você liga, você simplesmente põe, é como se você fizesse uma sequência, né, de tubos e interligação de drenagem. E aqui é uma proposta nesse conceito, né, que lá eles chamam de light imprint, que tem outros nomes, né, infraestrutura verde, que a gente brinca que a gente liga áreas verdes, né? Então, toda a drenagem é sempre encaminhada para as áreas verdes, e dessas áreas verdes a gente interliga elas, né? Então, a gente tinha jardim de chuva nas esquinas, tinha as biovaletas aqui no fundo dos lotes, que nem precisava de tubo, né? E aqui o resultado, que também é importante, né? A gente hoje... todos os meus clientes já sabem, né, e sempre preferem, quando possível, a gente implantar infraestrutura verde, quando eles estão com problema de custo, né, eles ligam e falam, vamos dar uma melhorada aí, né, o que a gente pode fazer? Então, você vê a diferença, a gente conseguiu reduzir quase 50% a extensão de tubulações, né, a quantidade de posto de visita e o custo, né, e aí, às vezes, as pessoas falam, mas vai ter muito mais área verde, dá muito mais trabalho para cuidar, mas cuidar de um posto de visita de drenagem também dá muito trabalho, né? Então, cada um deles também suja, também entope, então eles também têm cuidados muito parecidos, né? E o empreendimento em si é interessante, né? Porque o conceito para a infraestrutura verde, quanto mais áreas verdes distribuídas pelo empreendimento, pela região, é melhor. Porque muitas vezes a gente concentra, né? Tem essa tendência de concentrar a área verde num ponto e o resto do bairro inteiro fica seco, né? Então, nosso conceito, como é hidratar, a gente precisa de plantas para a gente poder ir hidratando e caminhando com a água, né? E aqui esse case, né, que é um case que eu tenho apresentado, que está em obra, já está sendo implantado, que é um loteamento, a gente conseguiu pegar ele desde o zero, então foi muito legal, porque o cliente comprou super a ideia, adorou. Tinha um desafio aqui de terreno, né? Então a gente tem essas jardins de chuva a gente fala em terraceados, né? E aí o projeto começou pensando no lote. Então, cada casa tem 6 metros quadrados de jardim de chuva, cada um já sabe que é obrigado a fazer. O empreendedor está implantando todo esse telhado verde, todas essas estratégias também nas áreas comuns, né, para que as pessoas comecem a entender. As ruas todas vão ter jardins de chuvas intercalados, então a gente tem vaga verde, a água sempre passa pelo jardim de chuva antes de ir para um tubo, então ela faz sempre esse caminho, né? Então a gente também fala muito do jardim de chuva antes das bocas de lobo, né? Então, antes de uma boca de lobo, a gente sempre tem um jardim para que ele amorteça, infiltre, evapore, trate, e depois só que a gente joga para a rede, né? E aqui a gente teria o lote da casa, que estaria, então, fazendo essa interligação aí com esse jardim. Aqui mais um detalhe, né, desse. E aqui nesse empreendimento a gente trabalhou muito também com esse caminho da água, porque aqui tinha um lago, né, que naquela primeira imagem a gente viu que as pessoas podem entrar nesse lago. Então também foi feito um trabalho muito interessante de as pessoas entenderem o que elas jogam de sujeira no chão ou na rua, né? Ela vai para o nosso lago que você vai tomar banho, né? Então, vários cuidados nesse sentido, né? Aqui alguns exemplos também de cantos de quadra que são ótimos, rotatórias, né? Esses jardins que a gente pôs.
Lógico, a gente tinha que pôr hortas e pomares, então foi associado toda essa questão também, né, da alimentação, e o resultado foi que 100% a gente conseguiu o amortecimento da vazão de pós-ocupação, mais de 80% de recarga do aquífero, 100% de remoção da poluição difusa e 100% de plantas nativas aí no paisagismo do projeto. E aqui também foi bem interessante, porque não adianta só fazer se a gente não comunicar e não vender, né, de alguma maneira. E aí eles construíram, para lançar um empreendimento muito interessante, eles construíram uma chuva dentro do estande de vendas. Você entrava e você tinha um jardim de chuva. E aí você pisava e chovia, né? Então você tinha e você via a água escoando, a água entrando nesse jardim e ela infiltrando. Então foi muito interessante, porque a maneira que a gente vendeu também, a ideia foi super, além de educativa, prática, e todo mundo queria, no final, o tal do jardim na frente da casa dele, e não teve problema nenhum de aceitação de que cada morador ia ter que construir seus 6 metros quadrados de jardim de chuva, né? Isso aqui é um outro projeto, por sorte, já estamos com mais de 20 projetos com esses conceitos, isso aqui é uma área em Petrópolis, né? Só para mostrar uma outra solução, que era um outro tipo de empreendimento, mas uma solução onde esse empreendimento a gente praticamente também usou muito pouca tubulação, porque a gente usava biovaletas, que simplesmente atravessavam e iam para essas escadas naturalizadas, que é um outro projeto que eu sempre sonhei, né, de não fazer essas escadas de concreto horrorosas e que a gente pudesse transformar em escadas naturalizadas. E esse aqui era muito interessante também, que é um cliente que ele já fazia isso intuitivamente. Foi muito legal que eu conheci o primeiro projeto que ele fez e muito desses conceitos ele já fazia no empreendimento dele. E ele ficou muito feliz da gente se conhecer, porque eu pude trazer um pouco de cálculo, né, de comprovação, entre aspas, teórico, de algo que ele já fazia e já praticava, né? Então, as drenagens, olha só, essa descida, né, foi feita só com pedra, e aí foi também um engenheiro super especialista em bioengenharia que calculou as plantas necessárias que tinham raízes, né, capazes de segurar e aguentar toda essa chuva para que a gente não tivesse deslocar. A gente sabe que Petrópolis é uma região super, super complicada, né? E aqui um pouco desse detalhe aí do que seria esse terraço de chuva, né? Então a gente foi calculando, né? E aí foi fazendo esse terraceamento. Um piloto também que a gente fez foi em Londrina, que a gente implantou uma biovaleta dessa, que também já está funcionando super bem. Então, onde você consegue ver realmente a água vai perdendo, né, a velocidade, você consegue, através de plantas e pedras, chegar aí nesse caminho da água de uma maneira melhor, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu passei muito do horário. E queria agradecer bastante, deixar meu contato e estou à disposição aí para a gente continuar. Obrigada, Beatriz. Interessantíssima palestra. Ganhou muito quem assistiu. Eu acho que devia ter aqui assim uma série de prefeitos e de gestores públicos, né, das nossas cidades, para poder aprender um pouco e tomar essa consciência, né? Muito interessante. Eu vou falar só um minuto, só mesmo. Eu queria fazer muitas considerações, eu notei um monte de coisa, mas nós temos aí meia hora de debate direcionado, que eu vou passar para o Carlos Eduardo. É muito interessante, né, que nós temos que realmente aprender a voltar ao natural, né? Nós temos que nos reeducar. E a gente vê que as soluções elas estão na nossa cara, elas estão no nosso dia a dia, elas estão nos nossos quintais antigos, no nosso modo de vida primitivo, né? No estudo lá da origem, né? De soluções muito simples. As soluções, a gente complicou a vida, né? Belo Horizonte é um exemplo desse, né? Assim, a capital aqui é uma capital projetada com base numa engenharia higienista da virada do século XIX para o século XX, muito inspirada na engenharia sanitária francesa e inglesa, que vinham pós-industrial, com soluções das pandemias que já estavam acontecendo, né, Beatriz? No final do século XIX foi complicado na Inglaterra, na Europa, na França, né? Os grandes cortiços, os grandes
esgotos a céu aberto, a industrialização acontecendo, as massas vindo trabalhar nas indústrias das cidades, né? E as grandes pandemias já anunciando, né? E gerando um urbanismo extremamente higienista, de retificação de rios, né? De canalização, de tamponar, né? A primeira atitude é tampá-lo, tirar o mau cheiro, conduzir as águas escuras para debaixo, esconder, né? É o que a gente faz por debaixo do tapete. Só que isso não deu muito certo ao longo do século XX, como você mostrou aí brilhantemente na sua palestra, muito legal seguir os empreendimentos, a evolução da consciência dos empreendedores, né? Eu acho que isso é muito bacana. BH está tomando essa consciência meio na marra com São Paulo, né? São Paulo também canalizou muitos córregos, retificou muito em função do rodoviarismo, do escoamento de carros, né? Da dinâmica da cidade. Aqui nós também tivemos o mesmo problema e estamos sofrendo as mesmas consequências. E, assim, as soluções que têm acontecido também, eu acho que são interessantes, ainda tímidas, mas eu queria citar uma, que é a retirada do cordão em volta das árvores em BH. A prefeitura fez um manual e antigamente tinha aquele cordão, ou ele era boleado, arredondadinho, ou ele era quadradinho, feito de tijolo, ou comprado pronto, pré-moldado, que dava aquela cerquinha em volta da árvore. E isso era todo o impedimento de que a árvore bebesse a água da calçada, né? A água que vinha da chuva. Hoje, a calçada para e tem um chanfro, uma pequena inclinação direcionando a água e não pode ter nenhum obstáculo da calçada para esse pequeno detalhe que já tem uns 10, 15 anos, que é obrigatório em Belo Horizonte, já deu um ganho muito grande. Assim, são detalhes que a gente vai aprendendo, né? E que o próprio poder público tem um papel muito importante nisso. Na última conferência urbana, nós sugerimos ao plano diretor que colocasse pisos drenantes nessas áreas de calçada entre árvores, né? Para comunicar um jardim com o outro, e também na sarjeta, né? Aquele piso que tem mais absorção de água, né? Com brita, com um concreto que possa fazer uma permeabilidade do solo e ajudar os jardins também a sobreviverem, onde não é possível fazer o jardim de chuva, nem estender esses jardins. Então, são coisinhas que a gente parece assim, como pôr um piso drenante no plano diretor, na normatização da cidade, mas à medida em que eles forem somando e forem absorvendo e enraizando, infiltrando a água nas calçadas, nos nossos terrenos, a gente vai conseguir ver esse resultado lá na frente, é um somatório. Muito obrigada pela sua palestra, e eu vou passar para o Carlos Eduardo, chamar ele aqui, que vai direcionar, que temos várias perguntas, né? E muito obrigada pela sua palestra. Imagina, muito obrigada. Carlos, pode. Beatriz, eu já te disse isso, cada contato que eu tenho com você é muito enriquecedor, né? Eu entendo e aprendo um bocado sobre essa visão transformadora que pensa os problemas da cidade a partir da infraestrutura verde. E é impressionante porque assim, a gente reduz os impactos, reduz o custo, aumenta a área verde, que é um dos principais indicadores de qualidade de vida no meio urbano, e aí todo mundo está curiosíssimo para saber por que isso não acontece, né? E a gente está com uma grande participação aqui no chat. Quem está aí participando da live ainda tem a oportunidade de mandar perguntas. Eu vou agrupando as perguntas, algumas são similares, e aí você responde para a gente, Beatriz. A Elisângela Roncone mandou aqui, Beatriz, você acha que um dia iremos discutir a descanalização e a recuperação de nossos rios que foram soterrados? E aí já emenda da Amanda Brasil também, que tem tudo a ver com isso. Nessas cidades, em um cenário extremamente antropizado, com elevados níveis de impermeabilização, ainda seria possível aplicar a infraestrutura verde? Não demandaria grandes desapropriações? Então, as duas vão na mesma linha, né?
querendo saber, assim, quais são as alternativas que a gente tem para a aplicação desses exemplos que você traz. Muito obrigada, dava para trazer muito mais exemplo, né? E depois também fique à vontade tem meu e-mail, meu contato, eu posso apresentar mais cases. Eu acho que essa questão da descanalização já é uma discussão, já é uma realidade. Eu fui chamada para participar de um evento em Ribeirão Preto, né, que é uma cidade de São Paulo, que exatamente promoveu isso, né? Porque a prefeitura não estava querendo canalizar mais, estava querendo abrir, e a população queria que fechasse, mas por uma questão de falta de, como eu falei, né? Porque os rios estavam sujos e estavam incomodando a população, né? Então a ideia é exatamente essa discussão de como a gente despoluir esses rios, né? Porque senão realmente ele acaba sendo um incômodo. Mas já tem projetos, a gente tem alguns projetos onde a gente já conseguiu abrir rios. Então, eu acho que hoje já dentro desse plano diretor tem umas questões da gente recuperar através de praças, né? Então, acho que já é uma discussão a gente descanalizar, né? Outro dia eu tive com um cliente, que eu gosto muito, que até é esse cliente desse case, que ele canalizou um rio. Ele falou, putz, eu não te conhecia na época, né? Então, eu gosto de acreditar que as pessoas não sabem, não é uma coisa tão intrínseca, né? Porque a gente não está acostumado a pensar na natureza como natureza. Então, a gente acaba sei lá, tomando decisões que a gente aprende, né, na engenharia principalmente, né, eu posso dizer que eu também, né, já passei por isso, né, já acreditei muito mais na engenharia e depois a gente reaprende com a natureza, né, e, desculpa, a outra questão era sobre se as cidades ainda cabem. É uma loucura o que está acontecendo no mundo, né, assim, pena que eu não trouxe, mas eu não sei se vocês já viram algumas fotos, tem cidades, a Champs-Élysées, né, que agora fechou para carro. Quando que no mundo a gente imaginaria a Champs-Élysées fechada para carro, né? E aí tinha 300 mil pessoas na rua e todo mundo querendo fechar as ruas. Acho que a pandemia deu, de alguma maneira, uma acelerada em algumas mudanças, né? São Paulo, na pandemia, ficou uma delícia, a rua, né? A gente brinca que ouviu pássaros. Então, as pessoas começaram a ver que talvez não precise de tanto carro, que é possível fechar as ruas. Eu acho que sim, que cabe o retrofit, mas o que eu acho interessante é que a gente não precisa fazer nada tão drástico. Se a gente pegasse uma vaga de carro por quarteirão, as esquinas, eu ando, é que a partir do momento que você começa a olhar, né, com esse olhar, você começa a andar na rua, você fala, nossa, tem muito espaço ainda para retrofit, né, sem a gente precisar de tantas coisas drásticas, né, tem muito espaço, e aí, lógico, os arquitetos são melhores do que os engenheiros para desenhar coisas lindas, né, e assim, as esquinas crescendo, você tendo mais área para pessoas, eu acho que dá para mudar, sim, as cidades, e como, né, eu moro em São Paulo, e eu acompanhei desde o começo, o primeiro jardim de chuva que a Prefeitura de São Paulo construiu aqui na descida do Pacaembu, e a quantidade de jardim de chuva que eles fizeram no centro de São Paulo. Então, eu acho que é possível, sim. Eu sou otimista, né? Acredito, mas eu acho que a gente tem visto muito movimento de retrofit, né, das cidades, e o plano diretor de São Paulo foi interessante nesse sentido, e realmente em alguns locais é necessário desapropriação. Mas também é possível, né? A gente fala de cidade resiliente, é isso, cidades preparadas para mudança, né? Elas têm que ser mudadas, e a cidade é ótima para ser mudada, né? Por que não, né? Então, não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Respondeu, perfeito. Sobre esses exemplos, né? Você citou a Champs-Élysées, quem diria que a Times Square agora tem aquele desenho, né? Há 15 anos atrás, e todos os incentivos que a Prefeitura de Nova York implantou para os jardins de chuva, com subsídio a impostos. Então, isso tudo vem acontecendo, de certa forma, né? E a próxima pergunta vai de encontro a isso. A Elisângela Roncone, ela coloca uma questão aqui: quando ouço isso de reintroduzir o verde, só consigo pensar no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo. Porque estamos na contramão, ou não estamos, né? Para quem não está a par, o vale acabou de ser reaberto, né? E ele não tem tanta área verde assim, né, Beatriz? Qual que é a sua opinião sobre o projeto lá?
É, sempre polêmico, mas com certeza. Eu acho assim, a sensação que eu tenho naquelas 3 imagens, a gente construía a rua para carros e a gente está construindo rua para pessoas, né? Eu acho que está faltando o terceiro passo, né? Que é possível as pessoas conviverem com o carro. E a justificativa desses projetos é muito engraçado, mas muitas vezes, não, porque aqui é uma área de eventos, então não pode ter área verde, que eu preciso de mais área para pessoas, né? Eu acho que ainda talvez ainda não caiu a ficha, né? De que quanto mais verde, mais as pessoas vão querer estar lá, né? Porque é horrível ficar num lugar sem árvore, né? Então eu também não é meu projeto preferido, eu acho que dá um pouco, não é essa tendência que a gente gostaria de ver para a nossa cidade, né? Tá. A próxima pergunta é da Lourdes Selima. Ela coloca: Beatriz, você já conseguiu aplicar esses conceitos de infraestrutura verde em algum projeto no Brasil? Como tem sido aceito pelas empresas que trabalham com o setor imobiliário e construção civil? Você já deu um demonstrativo, né, que existe uma aderência desses empreendedores a essas ideias, o que é muito positivo, mas eu quero emendar uma curiosidade minha na pergunta da Lourdes, que é com relação à aplicação disso nos municípios, né? Eu imagino que, por ser novidade, você deve encontrar dificuldades na aplicação e aprovação junto às prefeituras, pela falta de legislação específica. E como está esse processo, né? Como que você tem vivenciado isso? Qual que é a experiência que você traz para a gente? Eu acho que é isso. A gente tem conseguido, por sorte, né? Os empreendedores estão percebendo, quando eles entendem, né? Faz todo sentido. E lógico, se você ainda eles falam, se você não fizer mais caro, eu já estou gostando, né? Não precisa ainda ser mais barato, né? Mas eu tive até essa experiência. Outro dia ele pegou um outro empreendimento e falou: nossa, Bia, vem aqui urgente, porque tá muito caro, né? Vamos trazer mais jardim para cá. Mas é exatamente isso, acho, Carlos, que você colocou, né? Hoje eu tenho mais empreendedores querendo fazer do que a legislação e as prefeituras permitem. E isso é uma pena, né? Semana passada eu tive também numa live com a Prefeitura de São José dos Campos e a gente falou muito dessa importância, né? E aí a gente tem feito esse trabalho com as prefeituras, né? Mas, assim, por que não as prefeituras usarem o empreendedor privado para fazer piloto, vamos aprender junto, né? Vamos simplesmente aprender um jardim, né? Que não é nada demais, mas tudo bem, a gente sabe que o novo é sempre difícil e desafiador, né? Mas, assim, hoje eu tenho um caso do empreendimento que a gente fez 17 revisões para a prefeitura para convencer e eles não aceitaram, eles proíbem plantar jardim de chuva, né? Então, eu entendo que os empreendedores hoje, para eles é um benefício, né? Porque a população só tem benefício, né? Porque área verde e empreendimento imobiliário é sempre um benefício. Você fala que ainda vai ter menos manutenção, que ele vai ter melhores qualidades, não tem como ele não querer, né? Assim, então, eu acho que hoje, infelizmente, ainda a nossa questão é a legislação, né, Carlos, como você falou, apesar de que, assim, hidraulicamente, os conceitos são os mesmos, né? É só a maneira como você aplica, né? Acho que esses exemplos também que ela deu, muito interessante de BH, você vê, às vezes são detalhes tão pequenos, né? Que eu brinco que é capaz de você fazer um projeto de infraestrutura verde, às vezes sem a prefeitura perceber, né? Não é uma brincadeira, lógico que a gente não vai fazer isso, mas porque às vezes é só uma mudança de conceito de alguns itens, né? Mas essa questão da legislação, São Paulo, a gente conseguiu uma lei agora que obriga que qualquer retrofit ou reforma em áreas impermeáveis tem que transformar em área permeável. Então, se você for reformar uma rotatória, você tem que transformar em uma rotatória permeável. Calçada, você tem... Então, assim, acho que já estão começando a surgir essas leis. Eu acho que é um crescente nisso, né? Mas hoje a legislação ela é mais impeditiva, muitas vezes, do que o empreendedor. Uma loucura isso, né? Beatriz, a Elisângela mandou mais uma pergunta. Seria possível estimar, com base nos dados de precipitação, o quanto de área verde seria necessário para ter um hidrograma da cidade ideal, sem alagamentos? E aí, sim, eu emendo uma outra curiosidade minha, quais seriam os referenciais de cálculo para isso, né? Eu sei que é uma ideia nova, transformadora, a gente tem esses referenciais, como que isso está em termos de bibliografia, né? Afinal, a infraestrutura tradicional clássica, ela tem isso tudo muito consolidado, sendo ensinado nas universidades, né?
E a infraestrutura verde, né? É um assunto novo, essas referências para os cálculos estão baseadas em quê? E como que você faz isso? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, acho que é possível calcular, e essa metodologia que a gente acabou desenvolvendo, que a gente tem aplicado, né, que a gente pode aplicar num bairro ou numa cidade. Tem até um outro case também desse LID, Low Impact Development, é uma publicação, ele tem o desenho ideal de um loteamento. Então, né, como que ele seria, assim, né, para a gente resolver a maior parte das questões da drenagem. Lógico que, bom, a gente morando no Brasil, eu faço projeto no Brasil inteiro, a gente sabe a diferença de chuva, diferença de declividade, diferença de solo, né? Tudo isso leva em consideração. A gente está escrevendo um livro que deve ser lançado ano que vem, a gente está escrevendo um capítulo onde a gente está tentando já apresentar um pouco disso, né? E até, assim, quais os melhores estratégias e locais para a gente implementar. Tem muito estudo já hoje acadêmico sobre isso. Talvez o que está faltando é a gente transformar isso em manuais mais práticos, né? E trazer essas publicações mais para todo mundo conhecer, né? Na nossa pesquisa para esse livro, a gente viu, assim, excelentes trabalhos já no Brasil. E fora do Brasil tem manuais, como esse manual inglês, o manual, a própria EPA americana tem muito manual, devo ter aqui pelo menos uns 150 manuais de drenagem, infraestrutura verde, com todas maneiras de cálculo. O que a gente está fazendo agora é trazendo para a nossa realidade, né? Essa é uma questão que todo mundo fala, que nós temos chuvas torrenciais, então a gente está tentando adaptar aí para os nossos cálculos, mas é possível calcular quanto que é essa métrica, né? E isso que a gente tem feito. Quanto que eu preciso quantos metros cúbicos eu preciso aqui de área de jardim, de infiltração, para que eu consiga resolver o meu impacto aqui desse trecho, né? Nesse pedaço. E aí a gente está tentando agora levar isso para os planos de drenagem das cidades, né? Que seria que é possível a gente resolver com esses retrofits. Às vezes vai precisar, lógico, de uma obra um pouco maior, mas sempre é possível essa parceria, né? E a legislação é isso. Existe a legislação não, mas a parte técnica existe, bastante estudo, já é acho que é unânime na academia que é possível. Só que talvez, então, está faltando só trazer um pouco mais para uma linguagem mais prática aí também, né? E eu acho que os arquitetos são os grandes que vão poder levar mais esses projetos aí a cabo, né? Porque eu brinco, primeiro vocês são os primeiros a desenhar esses projetos bonitos e tal, e a ideia agora, nós engenheiros, é a gente ajudar aí a juntar, né, esses jardins com essa drenagem, né? Fazer essa parceria, que é esse o trabalho que a gente tem feito. Sim, sem dúvida. Nós, arquitetos, temos o papel de difundir essas ideias, né? Trazer isso para uma realidade palpável. Eu imagino que um grande dilema é a tropicalização dessas informações, né? Porque grande parte delas, eu acredito que sejam dos Estados Unidos, da Europa, e aí tem um papel de tropicalizar isso para a nossa realidade. Mas se você está fazendo, está provando que isso é possível, né? Então, muito bacana. A próxima pergunta é da Bianca Zanlucci, desculpa se eu não pronunciei corretamente. Nos seus novos projetos, também estão sendo pensadas a reutilização da água da chuva, seja para a rega nos jardins ou rega dos jardins em dias de estiagem? Sempre, né, Bianca? A primeira coisa, né? Eu acabei não pondo muito, porque quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, um dos conceitos de solução baseada na natureza é a natureza, né? Mas todas essas outras estratégias não entram no grupo de SBN, mas entram em boas práticas e sempre, né? A ideia é primeiro a gente captar, né? Reaproveitar o máximo e só no final a gente descartar essa água, né? Então, até tem um sistema muito interessante que o first flush, que a gente falou, que é o problema da água de chuva, às vezes esses primeiros 10 minutos, que esses primeiros 10 minutos a gente encaminha para um jardim e depois dos 10 primeiros minutos a água já está limpa para a gente reaproveitar, né? Então também tem uns sistemas muito interessantes. E outra coisa que eu acho interessante é porque uma coisa que mais me questionam e que o pessoal fala, por que eu vou segurar a água, vou aproveitar a água de chuva, sendo que cada vez mais a gente está tendo 3, 4 meses sem chuva.
né? Ah, então não adianta, eu vou aproveitar na época que chove, né? E depois eu vou estar com o meu reservatório vazio, né? Então esse é um grande questionamento que não é verdade, porque sempre chove, né? Talvez em Brasília, que é um caso do cliente que comentou lá, talvez fique realmente, né, mais tempo, mas e também o conceito do reservatório de aproveitamento, ele é diferente do conceito do reservatório de amortecimento, porque para você ter um reservatório para amortecer, ele tem que estar sempre vazio. E o de aproveitamento tem que sempre estar cheio, né, para poder aproveitar. Então, o que a gente tem feito também é usar ele híbrido, né, como eu gosto dessa resiliência. Então, na época de chuva, ele serve para amortecer. Na época de seca, eu deixo ele sempre reservado com uma água para aproveitar, né. Mas, sim, toda essa questão de reaproveitamento, né, hoje a gente não projeta de jeito nenhum irrigação com água que não seja de chuva, né, todos os reservatórios. A gente está fazendo um parque em São Paulo muito legal, que vai precisar de um pouco de irrigação, e até a gente gosta muito de trazer a água para os projetos, então fazer tipo fontes, né, água correndo para as crianças brincarem, né. Hoje o tempo, pena que tinha bastante coisa para falar, mas aí a gente usa sempre água, a gente aproveita toda a água de chuva, trata e deixa reservada para que a gente use essa recirculação, né. Eu tenho dó de usar água potável para qualquer outro fim que não seja realmente estritamente necessário, né? Então, sim, a gente sempre contempla nesses projetos. Dar um depoimento pessoal aqui, eu estou em Berlândia, né? E o clima aqui é muito parecido com Brasília, então a gente vive uma estiagem aí esse ano foi de 5 meses. E sempre é um dilema quando a gente vai implantar o reservatório para reuso, porque você tem um maquinário ali, quando você não faz esse reuso por gravidade, e esse maquinário fica inativo durante 6 meses. Então, você aumenta muito a manutenção, e isso é sempre um dilema na hora da decisão da incorporação desses meios de reaproveitamento da água, né? E, Carlos, você teve um desenho até que eu coloquei, até por causa desse projeto de Brasília que eu desenvolvi, que é esse reservatório apoiado num jardim que não esteja no subsolo. Então, a gente está pensando isso, como que a gente pode ir segurando essa água para a gente aproveitar a gravidade, para não ter que ficar bombeando. Então, eu não precisaria levar ele para um subsolo, a gente poderia segurar ele um pouco embaixo do telhado, ou num jardim apoiado, e aí eu conseguiria ter, né, a gravidade para a gente trabalhar, né? Então, acho que até por causa desses projetos aí, e a legislação, nesse ponto, ela está cada vez maior. Eu tenho esse de Brasília, né? A gente sabe que tem lugares que exigem muito volume de amortecimento, que é até um problema, né? Nesse caso, o cliente estava muito preocupado, porque o volume era um absurdo, né? Um reservatório de 400 metros cúbicos para amortecer água de chuva. E se você faz um reservatório de 400 metros cúbicos de concreto para segurar água de chuva, fica uma coisa tão perigosa, porque a gente sabe exatamente que não vai usar, depois vai dar bicho, depois vai dar doença, né? Que o melhor lugar realmente é a gente segurar ele nos jardins, né? Legal. Vamos aqui para a nossa última pergunta, Beatriz, é da Amanda Brasil. Ela pergunta a sua opinião com relação aos parques lineares. Eu acho que ela está questionando sobre as áreas verdes, a importância dessas APPs, né? Qual que é a sua opinião? Eles são fundamentais, né? Esses parques lineares são super interessantes. Essa ligação de área verde, né? Nos projetos, eu trabalhei com um paisagista alemão sensacional, infelizmente ele faleceu. E a primeira coisa que ele fazia era ligar a área verde, né? De criar esses parques lineares, porque essa conectividade, né? Até outro dia eu vi um novo nome, parque fluvial, né? Quando fica em volta dos rios, né? Eles são fundamentais, né? Eu acho que os parques lineares são excelentes exemplos, né, de aproveitamento. Eu estive em Curitiba recentemente, conhecia um pouco, e assim, é um grande parque, né, em volta, aqueles lindos parques, com aquela função de amortecimento, e até eles comentaram que às vezes enche o parque, o pessoal reclama, né, porque eles não sabem que é feito para encher, né. Então, eu acho que os parques lineares, os parques fluviais, né, sempre que possível, essa conexão é fundamental, né. Além de tudo, criam os corredores verdes, né, que vão qualificar o espaço da cidade e tudo mais. Que ótimo, Beatriz. Eu queria agora chamar a Du, né, mas antes dela entrar, eu quero reforçar o convite para que vocês participem do concurso de boas práticas urbanas, lançado na semana passada, que está com as inscrições abertas até o dia 3 de dezembro. Então, corre lá no site do CalMG.
essa é uma importante oportunidade de difundir as boas práticas urbanas em 3 áreas. A primeira é ambiental, relacionada à agricultura urbana, corredores ecológicos, mobilidade urbana e sustentável. A segunda área é o saneamento, né, relacionado à drenagem sustentável, gestão de resíduos sólidos, muito conectado ao que a gente discutiu aqui hoje. E a terceira área é o social, né, com gestão participativa, educação ambiental e espaços de usos coletivos. Então, não percam essa oportunidade, vão lá no site do CAL, baixem o edital e façam a inscrição. Cada uma dessas 3 áreas será contemplada com uma premiação de R$10 mil por categoria. Então, Du, quero te convidar aí para voltar, para a gente encerrar esse papo com a Beatriz. Beatriz, sem palavras para te agradecer, eu acho que a gente teve uma excelente participação, o assunto é muito rico, muito urgente, né? Eu acho que, acima de tudo, é muito urgente, e estamos aí para difundir essas práticas, né? Nós, como arquitetos, você já disse, né, temos uma função primordial nisso tudo, e muito obrigado pela sua participação. Du, é com você agora. Obrigada, Carlos. Muito bacana o debate. Estava aqui ligada, a gente fica refletindo o tempo todo, né? Por que a gente não está há mais tempo nisso, né? Eu vi ali que a Roncone, como ela chama, Elisângela, falou assim, como assim proíbe? Realmente, para o prefeito é mais fácil cimentar tudo, porque não tem que dar manutenção na cabeça dele, né? Ele não sabe o problemão que ele está criando, né? A tragédia que ele está caminhando para ela, e muitas vezes a própria engenharia, né, Beatriz, eu acho que você vai concordar comigo, ela tá sempre olhando o loteamento com meio-fio, asfalto, boca de lobo, calçada, essa coisa bem básica, bem retilínea, né? Sem uma visão, como você disse no início, sistêmica. A gente nunca pode deixar de estar avançando em todas as ações, né? A gente tem que avançar no saneamento, a questão da limpeza das águas. Você vê que quando você falou, né, os 4 impactos, né, a questão do escoamento rápido, da redução de infiltração, da poluição no escoamento, da diminuição da evapotranspiração, ou seja, é um combo que vai virando uma bomba, que vai levando a gente para esse caos que nós estamos vivendo hoje. E nós temos que realmente começar a fazer o caminho contrário, sem, claro, perder as nossas qualidades, né? Isso tudo, né, Carlos, vai levando por uma convergência. A gente precisa priorizar a mobilidade coletiva, o transporte público, diminuir o carro para poder diminuir as pistas, porque carro é igual gás expandido. Se você dá 6 pistas, ele usa 6. Se você der 10, ele vai passar para 10. Se você der 20, vai ficando insuportável, né? Daqui a pouco a gente tem que ficar pendurado nas marquises com 1 metrinho de calçada e o resto é pista de automóvel. Nós temos que ir para dentro dos transportes coletivos, né? Um transporte eficiente, um transporte justo, com tarifa justa. Isso vai puxando toda uma gestão de cidade que vai trazer a possibilidade da gente voltar a estreitar nossas pistas e dar vazão de novo à permeabilidade do solo, diminuir o asfalto, aumentar os pisos drenantes, aumentar os jardins. Ou seja, temos que fazer o caminho inverso urgentemente e pensar coletivamente, porque o planejamento é isso, né? É colaborativo, é compartilhado, né? Foi exatamente o individualismo, o privilégio do carro individual, que foi levando isso tudo para um caminho que não é bom. Mas as cidades é onde a gente prefere viver, onde nós escolhemos. O ser humano é gregário, ele gosta da festa, ele gosta do carnaval, ele gosta da multidão, ele gosta de abraçar, né? A gente viu isso, como que a gente sofreu nessa pandemia, a vontade de estar junto. Então, a gente tem que viabilizar, senão vai ser igual você falou, vai ser como uma nuvem de gafanhoto, nós vamos comer a plantação inteira, depois vamos morrer de fome, seco, sem nada. E aí a natureza vai voltar a tomar conta, vamos voltar para os primórdios e o ser humano vai virar só uma lembrança
para as próximas civilizações. E nisso eu queria dizer que os arquitetos e planejadores, nós somos educadores. Eu trabalho há 38 anos com arquitetura, o meu trabalho que eu mais gosto de fazer, eu faço arquitetura comercial, residencial, prédio, mas a que me gratifica é o urbanismo. Belo Horizonte tem um programa muito interessante que eu convido os arquitetos e urbanistas, colegas que estão nos assistindo a procurar conhecer, que chama Drenagens Urbanas, chama Drenurbis. Depois teve um prefeito que mudou para Nascentes, mas o nome Drenurbis colou. E eu tive a oportunidade de projetar 2 parques, que é a recuperação de Nascentes e não mais Capiá e na Contramão. É um programa de 30 anos, olha para você ver, é um programa pioneiro, porque ele foi desenvolvido na Superintendência da Capital por um engenheiro chamado Arueira, Ricardo Arueira, um cara bacana que já viu isso, e nós projetamos, eu projetei o parque, meu escritório, né, com a minha equipe, o Parque Nossa Senhora da Piedade e o 1º de Maio. Infelizmente, as gestões, esses parques já estão com 12 anos de vida. Então, assim, uma beleza, eles são fundo de vale, são nascentes, eles não canalizam, o córrego vira, ele volta para o leito natural, a gente faz um paisagismo com várias funções para a população em volta, e deveriam ser feitos 20. Na época que eu participei dos 2 primeiros pioneiros, né, do 2º e do 3º, porque a própria prefeitura fez o 1º por conta própria. Parou. Não deram importância, sendo que Belo Horizonte, do jeito que ela está, 20 seriam poucos, merecia até mais, 30. Nós somos completamente irrigados por 13 bacias, a cidade de BH. Então, é um programa bacana de se conhecer, e o arquiteto tem fundamental importância junto com os engenheiros, com essa complementariedade, né, de trabalho, da drenagem, de criar essas áreas e seus projetos. Nós temos um potencial de convencimento com as prefeituras, com os gestores, a gente sabe vender o projeto, né, Carlos? Se a gente acredita na ideia, a gente vende, e eu acho que é um campo muito bacana e gratificante e, como eu falei, é coletivo, é para o bem comum. Eu acho que isso, nós temos que olhar muito mais para isso, para melhorar a condição de vida, os espaços públicos, a nossa vida na cidade, né? Isso em todos os níveis, em todas as classes, para ter uma cidade justa, inclusiva, prazerosa, com bons espaços, né? Com uma boa qualidade de vida. Queria agradecer demais a Beatriz, ao Carlos. Infelizmente, nós agora batemos na 1h30 de evento, né? Estamos com o nosso tempo esgotado. E o tema é pulsante, eu ficaria aqui horas, gostaria de conhecê-la quando vier a Belo Horizonte. Ligue para nós, venha ao CAL, nos procure. Gostaria muito de conversar com você mais sobre esse assunto. Saber que tem profissionais tão dedicados a esse tema é muito bacana. Espero, inclusive, no futuro ter a oportunidade de trabalharmos juntas aqui, né? Em Minas ou em qualquer outro lugar. E muito obrigado. Sem palavras, como disse o Carlos, assim, sua palestra, de princípio ao fim, super proveitosa, e acho que nós todos, os internautas e nós mesmos aqui, né, Carlos, aproveitamos muito. Muito obrigada e até uma próxima vez. E eu quero agradecer também a todos que ficaram até agora com a gente e dizer que estamos encerrando o Circuito Urbano, nossa 4ª participação, e o mês também está acabando. Temos muitos eventos, são mais de 50 eventos acontecendo simultaneamente, muitos eventos com muito conteúdo que foram proporcionados nesse mês, né, o Outubro Urbano, pela essa 4ª edição do Circuito Urbano da ONU Habitat. Agradeço, desejo boa noite e fiquem ligados nos nossos eventos, nas nossas redes sociais, nos nossos sites, para os próximos eventos. Tem muita coisa ainda nesse ano para acontecer. Boa noite a todos e obrigada.